Seja bem-vindo e bem-vinda à série Mulher, especialmente para o ecossistema da PUC Angels, pelo Comitê GSG Impacto Positivo. Serão 10 episódios onde iremos explorar diferentes temas necessários para a gente ancorar essa pauta tão importante no mês de março, comemorada no mundo inteiro. E neste primeiro episódio, nós vamos explorar por que falar sobre mulheres é falar sobre ESG. Eu sou a Camila Duarte, presidente nacional do Comitê ESG Impacto Positivo, sou engenheira ambiental de formação, fundadora e CEO da Estratégia e Consultoria Empresarial, e estou recebendo hoje a Lívia Guimarães Andrade, que participa do nosso comitê, tem uma trajetória consolidada na interseção entre desenvolvimento de negócios, parcerias estratégicas e sustentabilidade, atuando também na conexão entre crescimento empresarial, inovação e impacto positivo. Com essa experiência em inteligência de mercado, vendas, B2B e suporte comercial end-to-end, desenvolveu uma visão setorial para apoiar decisões estratégicas e fortalecer resultados. E nos últimos anos direcionou sua atuação para a sustentabilidade e restauração ecológica, que integra uma análise setorial, conformidade e impacto socioambiental. A sua formação em Geografia e MBA em ESG a capacidade de articular temas ambientais e climáticos à estratégia corporativa e geração de valor. Satisfação em tê-la por aqui. E para abrir a nossa série hoje, quero propor primeiro um reset cognitivo, ok? Ok. Muitas vezes a pauta feminina ela é tratada como uma agenda de reparação, né? E eu, como estrategista também, eu vejo isso sob a lente do pensamento complexo. Eu estudo muito o Edgar Morin, um filósofo francês. E ele fala que nós não podemos isolar o gênero do sistema produtivo, né? Se o sistema exclui ou subutiliza 50% do seu capital intelectual, o sistema, por definição, é ineficiente. E aí temos alguns dados, né, do BCG, que é o Boston Consulting Group, que aponta que empresas com equipe de liderança diversa têm receitas de inovação 19% maiores. Então a gente já começa a ver a relevância de se ter uma estratégia por trás desse pensamento, né? Lívia, eu quero te falar o seguinte, eu não sei se você conhece o Paul Virilio, né? Ele é um outro filósofo francês que eu também gosto, e ele chama de dromologia a ditadura da velocidade. Então a gente hoje vive nesse momento crítico, né, de entrega de resultados trimestrais, tudo precisa ser muito rápido, as empresas atropelam a construção de bases, né, diversas. E então a gente tem vivido um caos, né? O mundo do caos hoje em dia. Então, na sua vivência, essa pressão pela velocidade tem sido a maior barreira para uma governança de gênero real? Ou o problema ainda é a falta de consciência de base? Qual que é a sua percepção? Bom, Camila, muito obrigada pelo convite, pela essa oportunidade da gente conversar e bater um papo sobre esse tema que é tão importante, né? Entra ano e sai ano. A gente precisa dar foco cada vez mais, a gente precisa falar de políticas públicas, né? Precisa falar de políticas internas das empresas, e não é grandes corporações, né? Empresas pequenas e médias empresas também, né? Porque a sociedade ela é feita de camadas, né? E aí quando a gente fala de velocidade, governança ou consciência de base, talvez sejam camadas diferentes do mesmo problema, né? Camadas diferentes da mesma situação. Tem organizações que possuem já no discurso a questão da equidade, mas na correria, na velocidade e necessidade dos resultados, acaba ficando como uma política a ser implementada, um dado a ser averiguado pelos recursos humanos, né? Uma ação de endomarketing, né, um posicionamento mais en passant de marketing externo, comunicação. Então, eu acredito que essas camadas elas acabam se intercalando e dificultando ali a internalização das estratégias de equidade. Então, mais do que uma agenda reputacional, ela precisa ser uma decisão de governança. E decisão de governança requer número,
requer dado, né? Requer gerenciamento de informação, comparação de um ano contra outro, de período contra outro, comparação entre áreas, entre perfis de cargo, enfim. Existe dados científicos, digamos assim, para poder corroborar para que essa governança aconteça, né? Então, menos falta de consciência básica e mais dificuldade de integrar processos, decisão, estratégia de forma contínua no ano, sem que resultados e pressões externas atropelem. Agora, como você vê esse ponto, pensando nessa velocidade, no status quo, diversidade, enfim, como você enxerga isso, por exemplo, nos conselhos? Lívia, eu acredito que o desafio para os conselhos, ele está muito em não confundir pressa com agilidade, né? Porque um conselho homogêneo, ele acaba decidindo rápido porque todo mundo pensa igual, é a mesma perspectiva, então todo mundo no mesmo contexto, né? E nós podemos dizer que esse contexto, ele acaba refletindo numa decisão incompleta ou decide mal, digamos assim, porque acaba ignorando pontos cegos. Então, quando o Paul Virilio fala da dromologia, ele fala que a velocidade sem critério, ela só antecipa um acidente. Então, nós podemos quebrar esse tipo de resistência, muitas vezes com 3 argumentos que é relevante a gente levar. O primeiro argumento que eu gosto de trazer é sempre assim, a segurança contra as falhas, né? A diversidade, ela colabora para a gente acabar com um pensamento de grupo, porque decisões plurais, elas são mais lentas no debate, mas são mais seguras na execução também. Quando a gente diverge, né? Quando a gente diverge, vê outros pontos de vista, outras realidades, outros contextos, a gente também expande a nossa consciência para outras possibilidades, né? Então a gente também precisa estar aberto a ouvir. E o segundo ponto é a agilidade real mesmo. Então a diversidade, ela funciona como os sensores de um carro de corrida. Então pensar assim, ela permite que a empresa acelere, porque ela detecta riscos e tendências, né, que um grupo uniforme não veria. Então, ok, então vamos acelerar, vamos enxergar, mas vamos parar na medida que a gente vê riscos com segurança e saber como caminhar daqui para frente. E tem um terceiro ponto que é a variedade de repertório, né? E nós estamos num mercado que é mais complexo. Então, se um conselho é simples demais, contém as pessoas que têm as mesmas vivências, as mesmas experiências, ela corre o sério risco de ser muito ineficiente, né? Então, não vai contemplar todas as frentes. Então, é importante que a gente entenda que não é sobre andar devagar, né? Não é sobre o conselho ser lento ou não. É sobre, de fato, através da diversidade, você está oferecendo a tecnologia, digamos assim, né? Para que você possa correr com segurança e com rentabilidade também. Né? Porque, óbvio, a gente não está falando de diversidade para não ter lucro. A gente está falando de diversidade para enxergar quais as brechas que podem existir com olhares diferentes e, de repente, criar um novo mercado, criar uma nova tendência, desenvolver um novo produto e contemplar tudo isso dentro desse planejamento de uma forma geral. Né? E, Lívia, você falando, também eu prestei atenção porque a gente tem discutido muito que existe o SG de vitrine, né? E o SG de impacto, né? O greenwash. Então, tem um dado que eu vi para poder preparar aqui esse material, que é um dado do Female Founders Report. Então, mostra que startups fundadas exclusivamente por mulheres recebem apenas cerca de 0,04% do aporte do total de Venture Capital no Brasil. Então, esse é um exemplo real de um gap, né, de mercado. Então, consequentemente, embora a gente tenha visto um crescimento de mulheres participando de alguns movimentos e tudo mais, ainda nós temos um gargalo de inovação. Se o capital ele não irriga projetos femininos, nós também estamos perdendo soluções para problemas que só essa ótica enxerga. Só a mulher sabe as dores do universo feminino.
E outra coisa, né? As mulheres são decisoras de compra e muitas, uma realidade brasileira, são chefes de família. Então, como que a gente não incorpora a mulher em decisão se na realidade do Brasil a maioria das casas são 100% comandadas por mulheres? Então, aqui também tem uma pergunta que é mista aqui para nós duas, né? A gente pode complementar, que hoje, assim, nas corporações nós vemos o fenômeno do degrau quebrado, né? Então a mulher, ela entra na base, ela sobe na média gerência, liderança, tal, mas você percebe que as empresas estão tentando consertar a mulher para que ela caiba dentro do modelo masculino, ou estão finalmente questionando o modelo de trabalho que, de certa forma, hoje a gente já entende que é hostil à vida, já está insustentável, né? Vide aí o cenário geral. Como que você enxerga essa tensão aí? Eu acho que a gente ainda está no caminho, ainda ali, no meio do caminho do processo, né? Tem empresas mais maduras que flexibilizam, né, essa questão do espaço, né, e das características do espaço para as mulheres, mães, né? Tem empresas que já estão preocupadas com essa flexibilização, com essa questão da qualidade de vida, mas também temos outras tantas, talvez assim, as grandes corporações, né, que possuem políticas de governança e políticas bem já escritas e maduras, uma área de recursos humanos bem amparada, né, de colaboradores com formação, enfim, preparados para lidar com os diferentes temas, consegue trazer um olhar diferente. As outras empresas, né, que ainda não possuem essas políticas, essas governanças, ou uma área de recursos humanos bem preparado para lidar com os temas diversos, né, e com esse olhar, como você falou, que as mulheres, né, vão ter sobre suas próprias dores, acaba por não ter. E aí fica aquela sensação de fazer caber, né, de forçar o processo de adaptação. Então, eu acho que a gente está bem no meio do caminho, digamos assim. Talvez essa pergunta, uns 10, 15 anos atrás, 10 anos atrás, a resposta talvez fosse mais imediata, dizendo que temos que caber nesse modus operandi masculino. Mas eu acho que depois de uma pandemia, depois dessa questão toda das causas de saúde mental, da NR1 agora, né, para justamente também a saúde mental, eu acho que as empresas estão começando a olhar com mais carinho para os temas. Mas ainda existe uma dinâmica de trabalho que, infelizmente, ela não corrobora, digamos assim, para a qualidade de vida das mulheres e principalmente das mães, né? Eu acho que a gente ainda precisa falar muito sobre esse tema e trazer os homens para essa mesa, né, de debate, ampliando a licença paternidade, por exemplo, criando conhecimento e engajamento nos homens para que eles participem do que a gente chama de trabalho invisível, né, da dupla jornada. E aí, quando a gente tem essa divisão correta ou mais igualitária das atividades, dos deveres, que eu não gosto da palavra ajuda, eu gosto de divisão igualitária dos deveres, né? A gente vai conseguir ver também a mulher despontando de forma mais proeminente no mercado de trabalho. E aí aquela sensação de que a gente enxerga mais ali até a média gerência e o topo da pirâmide ainda está desequilibrado, talvez ali a gente consiga equilibrar melhor. Esse eu acho que é um ponto assim que me faz refletir. Qual que é a tua opinião aqui nesse ponto? De ponto que você trouxe. Eu vejo que a gente, de fato, tem esse mix, né? Empresas que ainda querem colocar a mulher dentro de um olhar masculino, pelo excesso de produtividade, metas, enfim, aquela dinâmica que é padrão do corporativo, que é assim que funciona. E a gente já tem visto, sim, essa preocupação, porque de conseguir entender as diferenças, né? E entendendo que também isso não reflete numa redução de performance, porque o esgotamento, ele é sistêmico, né? Tanto o homem quanto a mulher hoje estão sofrendo de burnout.
Então as organizações mais maduras entendem que não é uma questão de resiliência feminina, né? É uma questão mesmo de insustentabilidade do modelo estrutural. Então, a gente vem percebendo que a mudança real ela vai acontecer quando a empresa vai deixar de focar apenas numa representação superficial e vai passar a investir em uma equidade estrutural e regenerativa também, né? Então, o que eu falei, o debate ele migrou pela falta de resiliência feminina para uma insustentabilidade do sistema que ignora o fator humano. E aí vem começar a discutir várias outras frentes para isso. Então, é importante, eu fico feliz que a gente tem vindo por uma transição, mesmo que por forçado até às vezes pela NR1 ou qualquer coisa nesse sentido, às vezes até uma questão, mas existe uma consciência, né? Muitos grandes executivos já entenderam que não aguentam mais, precisamos realmente passar por uma transição de modelo que considere todas essas variáveis, tanto para o lado masculino quanto para o lado feminino, né? Essa sobrecarga acaba, de certa forma, prejudicando os dois lados, porque todo mundo, no final das contas, tem família, tem vida, tem problemas, né? Então, sobrecarrega, eu acho que é sempre o olhar do pensamento complexo, porque a gente olha o sistema e a decisão que você toma para um lado, ele, de certa forma, ele cascateia para todas as outras decisões que você toma. Ele acaba virando um modelo, um padrão, né? Um padrão de raciocínio. E quando a gente começa a trazer para a consciência a necessidade de mudança, a gente também começa a provocar pequenas mudanças também ao longo da cadeia e do sistema inteiro. Mas é um processo, né? A gente está numa transição. E aí, quando a gente olha também, né, Lívia? Pode complementar. Tá com um pouquinho de delay, né? Desculpa. Não, imagina. Tá, a internet é complicado. Mas, assim, agora falando um pouquinho, né, dessa sua visão em relação ao mundo do pequeno e médio das empresas. Como que a gente convence um CEO desse contexto, né, que está muito focado no fluxo de caixa, porque a realidade dele é essa, não é por má intenção, né? É a realidade que ele precisa viver. Como é que a gente faz para convencer esse perfil a investir em políticas de permanência feminina? Convencer ele que isso vai pagar a conta no longo prazo. Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem que falar a língua do CEO, né? Assim como quando a gente vai falar de ESG, né, vai falar de sustentabilidade, a gente precisa falar a língua do financeiro. Né? Ou seja, números, dados. Então, quanto custa, né? Quanto retorna, qual é o tempo, né? Qual que é o turnover, quanto custa recolocar uma pessoa eficiente, uma pessoa capaz, experiente, que saiu por motivos, né, pressão pessoal, enfim, a questão da qualidade de vida, né, a questão do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, ou, enfim, uma outra questão inerente ao universo feminino. Então, o custo de recolocar, de buscar uma outra pessoa para essa vaga, né, que no Brasil é o dobro ou mais do que isso, se eu não me engano, de um salário anual para poder repor. Isso se a gente falar de média gerência, na alta gerência, então esse custo também varia bastante. E a continuidade, né? De repente aquela pessoa que saiu era uma pessoa super experiente, uma pessoa ótima profissionalmente falando, mas que não foi olhada e cuidada como deveria, né? Se tivesse uma política voltada internamente para esse cuidado, enfim, ou, né, política de carreira, o que seja, e essa pessoa saiu. E aí você tem a quebra da continuidade operacional, você tem, às vezes, até um risco jurídico, você tem o engajamento do time que ficou, como é que, né, o clima fica, então a produtividade desse time também. Então, é crítico, né? E aí a gente precisa transformar esses argumentos em números. E aí a importância de se medir, né? Já dizia, né? O que não se mede não é gerenciado. Então, medindo desde pesquisa de clima, né, medindo, dando spoiler aqui da nossa conversa que está indo, né, para esse rumo de análise financeira ali do ponto de vista do CEO, mas é tratar os números,
Os números, eles vão comprovar que os custos, né, podem ser elevados e que essa conversa de política, né, de gênero, na verdade, ela tem a ver com retenção, produtividade e previsibilidade. Isso tem a ver com resultado de área de recursos humanos e com resultado de áreas da onde, né, as pessoas estão inseridas. Vendas, produção, qualidade, atendimento ao cliente, né, o que seja. Então, acho que é importante a gente trazer para a conversa com o CEO dados, né? E dados de pesquisa também. LinkedIn, Glassdoor e outros tantos que falam sobre reputação, né? Falam da importância desse cuidado e na hora de atrair novos talentos, os talentos também estão vendo isso, né? Então, se o RH vem na entrevista, ou o gestor, né, na entrevista vem com aquelas perguntas básicas, né, de estrutura familiar ou de cuidado, de rede de apoio, enfim, só para as mulheres, para os homens não precisa perguntar. Então, eu acho que por aí a gente precisa rever algumas coisas e mostrar o quanto isso acaba deixando até de atrair talentos para pequena e média empresa também. Perfeito, muito legal suas considerações, Lívia, porque acaba trazendo um olhar sistêmico mesmo, né? E aí eu reforço que, de fato, o CEO de uma pequena, média empresa, o foco dele não deve ser uma diversidade como uma pauta social, né? Só para falar que é bonito, mas com um olhar de eficiência operacional. Então, como que uma mulher bem estruturada, com conhecimento, né, tal, pode trazer uma eficiência operacional para o contexto que compartilhe com outros pares, né, da mesma categoria, do mesmo nível, né? Então, isso vai trazer muito mais assertividade para o resultado também. Então, eu vejo isso como algo... Pode falar. Para mim cortou, desculpa. Ia falar que até vai também na questão da inovação, né? A diversidade é um dos pilares da inovação, a inovação é um dos pilares da diversidade. Quanto mais diverso é o ambiente, mais possibilidades de inovar, por causa do mesmo ponto que você começou a nossa conversa. Pessoas diferentes, pensando de formas diferentes sobre a mesma questão. E aí a inovação, ela pode muito bem vir acompanhada de produtividade, resultado, melhores margens, menor custo, melhor preço. Verdade. E é o que você falou, né? Uma empresa, ela perde uma liderança feminina no meio da sua trajetória, ela não pode olhar só que tem uma pessoa, para investimento que foi direcionado para essa pessoa, né? Em treinamento, curva de aprendizado, capital intelectual acumulado. Então, de fato, é um desperdício direto no caixa, né? Não tem muito o que falar. E então, assim, olhar para a taxa de turnover da rotatividade, também esse custo da substituição, né? Porque vai custar 1,5 vezes, até 2 vezes mais por ano para uma troca, né? Em média. Essa perda de conexão também, porque as mulheres acabam detendo parte do poder de decisão de consumo, né, hoje no Brasil, como eu já comentei. E se na empresa não tem mulheres decidindo estratégia, então, na verdade, você está desenhando produtos para uma realidade que não vai contemplar 100%. Você não está entendendo toda a necessidade do mercado que você atua, né? Então, investir nessa permanência, ela não é um custo extra, ela é uma proteção de margem. A gente precisa mudar a nossa lógica. Então, é evitar que o lucro ele saia literalmente pelo ralo por conta da rotatividade desnecessária, né? Então, acho que isso é muito importante. E agora, Olivia, a gente vai entrar num contexto muito de governança, né? De risco e meritocracias. E aí, falar de gestão de risco, né? A gente precisa lembrar que grupos homogêneos, eles sofrem com um pensamento de grupo. Não sei se você já identificou isso por onde você passou. Você está numa empresa, todo mundo pensa igual, o chefe só gosta de contratar o mesmo tipo de pessoa, a mesma bagagem. Isso gera um ponto... Então, o caso da crise de 2008, ele é um exemplo bem clássico, né? Estudado muito, até no meio acadêmico, que a falta de diversidade cognitiva na mesa de operação, ele contribuiu para a cegueira sobre o risco sistêmico, né? Então, eu defendo muito a gente implementar métricas que tragam o ROI com um olhar de impacto positivo. E hoje a gente já tem possibilidade de fazer isso, né? Que eu tenho chamado de ex-ROI, dentro da minha empresa.
Eu venho trabalhando isso, então a gente olha toda a parte de ROI, porém, mapeando todos os impactos envolvidos, né? Então, quando uma empresa ela retém uma liderança feminina, por exemplo, ela está protegendo o ROI do treinamento, da curva de aprendizado daquela executiva ou daquela funcionária, né, que está ali crescendo. Então, na verdade, demitir, ou você vai desestimular essa mulher, que é uma perda financeira direta, disfarçada de uma decisão de negócio, porque está encarando aquilo como um problema, né? Então, e assim, muitos investidores também ainda usam a meritocracia como estudo para não diversificar. E como falar em meritocracia se os pontos de partida estão desiguais? Eu ia comentar sobre isso. Meritocracia se pressupõe todos na mesma base, né? E aí abre, né, dá a partida e corre e chega quem tem maior preparo, né, maior aptidão ali no processo. Agora, se a gente coloca na mesma pista uma Ferrari, um carro 1.0, um carro antigo e um carro novo, turbo, cheio, né, de soluções tecnológicas para velocidade, nós não estamos, é carro, mas não estão no mesmo ponto de partida, né? Eles estão preparados completamente de forma diferente. Então, todo o processo daquela volta na pista vai ser tendenciado, digamos assim. Então, acho que a meritocracia ela vai existir quando o processo se dá em bases iguais, né, para chegar nessa oportunidade, não em bases diferentes, porque aí é viés, né? A gente fica míope. Perfeito. Não sei que precisa trabalhar muito. Você já vivenciou, como você fala, na sua empresa, nas consultorias, de ter visto, né, algo parecido assim, né, nesse ponto de meritocracia? Sem dúvida, né? E ainda, infelizmente, a gente vê algumas culturas que favorecem indicações, né? Então, isso também acaba distorcendo a visão do que é meritocracia, de passar por situações nesse sentido, de ver profissionais de longa data sendo substituídos sem justificativa, porque mudou a diretoria, por exemplo, só porque mudou a diretoria, né? Então, é como se o histórico dessa pessoa fosse completamente apagado naquele ambiente, porque o que vale é só quem ele confia na visão dele, né? Que é uma visão muito particular, e acaba sendo até chancelado muitas vezes em uma estrutura de RH e tudo mais. Então, acho que, de fato, essa questão da meritocracia precisa ter métodos muito claros, métricas muito claras e decisões muito bem, como eu posso dizer, abarcadas mesmo nessa segurança de que quem está tomando a decisão busca ética, né, e responsável do olhar humano, propriamente dito, né? Que mudanças acontecem, óbvio, a gente às vezes precisa saber lidar com isso, mas como que você justifica para uma pessoa que não tem problema de desempenho e, obviamente, ela ser desligada por isso e colocar, só porque o diretor quer colocar uma pessoa da sua própria indicação naquele lugar. Isso também gera para a própria equipe um grande desalinhamento de cultura, uma grande crise de confiança geral, porque então todo mundo fica, bom, então eu também não vou crescer, né? Porque se a lógica é essa, você desmotiva todo mundo da cadeia, né? Porque as pessoas percebem, infelizmente, não é isso, não tem como, né? As pessoas percebem o que está acontecendo, infelizmente. Então é um trabalho que merece, sim, bastante atenção estratégica e bastante governança mesmo, respaldo de governança para que todos os níveis, inclusive o próprio RH, tenha força lá no final, né? Para dizer, olha, eu não concordo por causa disso, a gente vai encontrar outra solução. Né? Ela ter força para poder falar não. Eu acho que isso também é um ponto bem importante. Mas a gente está caminhando aqui para uma visão de futuro e o Virilio, ele dizia, né, que a invenção do navio foi também a invenção do naufrágio. Então, a invenção da IA, ele também pode ser o naufrágio das carreiras femininas
ou a sua própria libertação. A gente não sabe, né? Eu vejo a IA como uma grande ferramenta até de produtividade, né, agilidade, em termos de tempo, de rotinas, mas habilidades como escutativa, gestão de crise, visão sistêmica, a gente sabe que historicamente está associado ao feminino. Então, esses elementos são agora topo da lista lá do Fórum Econômico Mundial, né? Tá lá no então, reporte. A gente não pode desconsiderar esses elementos, né? Não pode desconsiderar. Tem alguns estudos também, né? Tem Bloomberg, tem MSCI, que analisam setores, né? De vários diferentes setores. Tem estudos de KPMG, enfim, tem vários outros estudos que comentam sobre essa questão da força de trabalho, sobre a questão de educação para a sustentabilidade, né? De voltar esses soft skills, né? Para os empregos verdes e tudo mais. E alguns desses estudos tem um específico que fala de mineração, de recursos naturais, e que pelo menos ali 30%, né, dos cargos de liderança e conselhos apresentam menos controvérsias ambientais quando tem a presença feminina, né? No setor de energia, também cerca das empresas que têm um conselho, né, uma gestão, uma direção bem diversa, tem cerca de 20% menos do valor de multas ambientais, enfim. Então, existem algumas correlações muito interessantes, né, que é o risco de não fazer. Né? A gente ouve tanto isso, às vezes, na questão ambiental, o risco de não fazer, né, que são as multas, são as perdas de licença e tudo mais. E aí a gente consegue, inclusive, achar estudos que demonstram que a diversidade na composição da direção, né, nos cargos operacionais, e não só de recursos humanos, por exemplo, mas em áreas financeiras, em áreas operacionais de engenharia, corroboram para que o olhar, né, como você falou assim, a escutativa, a gestão de risco, seja melhor otimizadas ou com melhor resultados do que se fosse modelos unilaterais, digamos assim, como antigamente. E aí esses estudos trazem 2 setores que são setores duros, né? Mineração, e são historicamente setores duros, né? E não é intuição, é governança, né? É uma característica específica do feminino de olhar multitarefas, né? O olhar multitask das mulheres, isso acaba tendo ali talvez alguns pontos positivos na gestão de risco de longo prazo, na questão da conformidade, e nesse jogo de cintura, né, de entender as nuances, os contextos e os subcontextos ali do dia a dia. Então, é interessante como esses estudos podem corroborar para aquela conversa lá com o CEO do PME, por exemplo. Verdade. E você trazendo essa visão sistêmica, né, dos dados e tudo mais, é importante porque o conselho ele deixa de focar apenas nesse lucro imediato do minério, por exemplo, que está sendo extraído hoje, e ele vai passar a olhar, obviamente, para a sustentabilidade da licença para que ele opere amanhã. Então, é muito legal esses dados, porque hoje no Brasil, né, nós estamos vendo essa movimentação em grandes players mesmo, que entenderam que a diversidade do conselho é, na verdade, um seguro contra desastres reputacionais e financeiros. Então, de fato, uma coisa está ligada à outra, e isso é muito... já está sendo comprovado, e é gratificante também a gente perceber que a mulher tem esses talentos, né, naturais que podem somar ao corporativo de maneira única. E, Lívia, para quem está nos ouvindo e quer sair do planejamento para a prática, né, para a mão na massa, qual seria o primeiro indicador que uma liderança deve olhar amanhã? Eu não elencaria um indicador, né? Eu elencaria um levantamento, um pequeno mapeamento, né? Entender o quadro, então como é que está distribuído, por cargo, por tipo de função, por área, historicamente de preferência, tentar levantar informações dos últimos 5 anos, por exemplo, para poder identificar a linha de tendência
e aí depois entender ali os números de turnover, né, de saída, os números de entrada e os números também de promoções. E corroborando de forma analítica com os números, com os KPIs em específico, algo trazendo ali de pesquisa, se houver, né? Pesquisa de entrada, pesquisa de saída, pesquisa de clima. Eu acho que por aí seria os primeiros ingredientes. Eu não chamaria de primeiro KPI para a liderança olhar amanhã, mas talvez assim uma lista de ingredientes para tentar montar esse bolo, digamos assim, né? Então, pegar os números e também a parte qualitativa e cruzar e entender ali as linhas de tendência, né, da empresa. Montar um fit cultural também, né? E aí, depois disso, teria que ter diversos outros desdobramentos para poder encontrar a política ideal de trabalhar dentro da empresa os principais pontos, porque aí os números vão mostrar alguns gaps, né? A parte qualitativa também vai mostrar ou vai impulsionar, né, o entendimento desses gaps que os números trouxeram. E aí começa os planos de ação depois disso. Mas entender números e o analítico da parte de qualidade, eu acho que seria os primeiros passos. A conversa de hoje foi muito rica, a gente já falou de muitas coisas, né? Então, a relevância da mulher nesse processo, nesse fluxo, nessa pauta que envolve a ESG, é uma conversa que reforça que consciência não é sobre um estado passivo, é uma decisão de governança. Então, a diversidade não é o que nós fazemos depois que ganhamos dinheiro, é o que nós fazemos para garantir que nós continuaremos ganhando dinheiro, mas de forma sustentável, né? Porque construir consciência é o primeiro movimento de governança, né? E aí, como eu sempre digo, assim, o propósito ele só é real quando ele ajuda a pagar a conta. É óbvio, né? A gente não está falando, trazendo essa pauta da mulher agora, no mês da mulher, por ser um período especial, mas por trazer essa consciência. Nós também entendemos que nós precisamos pagar a conta, nós precisamos fechar o ano em todos os meses, na verdade, no DRE azul, a linha do azul, né? E a gente tem orgulho de fazer parte disso. Os números mostram o quão eficientes somos, né? Então, conquistar esses espaços, merecer esses espaços, faz parte dentro da pauta que a gente discute dentro do ESG. Não é competição, é valor agregado e é união mesmo, né? Gerar resultado de forma responsável daqui para frente. O mundo vai cobrar isso. E Lívia, para a gente encerrar, qual que seria a sua mensagem final para a turma? Eu acho que diversidade ela é irmã ou muito próxima da inovação, e o que a gente precisa em ESG, até mesmo visto, né, as estratégias e as iniciativas que estão vindo aí depois da COP principalmente, é inovar, né? Inovar para a resiliência das cidades, inovar para uma justiça climática, inovar para soluções alimentares, né, de segurança alimentar. Então a gente precisa inovar, e para inovar a gente precisa pensar de forma diversa e com um horizonte cada vez mais amplo. E não é um papel apenas do governo ou das grandes corporações, é um papel de todos nós e das pequenas e médias empresas também. Então, essa diversidade, né, essa equidade de gênero, ela se faz ainda mais necessária para que a gente tenha uma transição econômica para essa nova economia, esse novo modelo que precisa nascer das soluções para que a gente possa perpetuar como humanidade, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, Lívia, pelo seu tempo. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui. E assim, comentem, compartilhem, contribuam também com a visão de vocês nesse debate que a gente vai promover ao longo desse mês, tá bom? Um abraço, até o próximo episódio, gente.